Boa tarde, meus alunos. Hoje a nossa aula é sobre linguística textual. Na verdade, sobre uma parte da linguística textual. É chamada coesão sequencial ou coesão argumentativa. No primeiro ano, nós vimos a chamada coesão por antecipação e retomada, que é feita geralmente por elementos chamados de coesão anafórica e catafórica. São geralmente os pronomes, as palavras sinônimas, os hipônimos, os hiperônimos, as antonomásias. Mas na aula de hoje nós veremos a chamada coesão sequencial. O que é a coesão sequencial argumentativa? Todo texto é composto por partes, e essas partes se relacionam entre si. Mas para elas se relacionarem entre si, existem elementos de ligação. E alguns elementos ligam as partes anterior e posterior do texto, mas de forma a substituir os elementos anteriores e retomar os elementos anteriores, que é chamada coesão por retomada e antecipação. Mas no caso da coesão sequencial ou argumentativa, os elementos de ligação, eles não só ligam as partes do texto, não só ligam duas ou mais orações, não só ligam duas ideias, dois argumentos, mas ligam essas ideias, essas orações, esses argumentos, por meio de relações chamadas de lógico-semânticas, ou seja, relações de explicação, relação de causalidade entre as partes, de causa e consequência, relações de finalidade, relações de condicionalidade, de adição, de concessão e conclusão, por exemplo. E há outras formas também de ligação, a chamada ligação por justa posição, coesão por justa posição, na qual não há nenhum elemento que liga as partes. Inicialmente, nós vamos ver os elementos de coesão argumentativa. Nós vamos ver os conectores de gradação argumentativa. O que é gradação? É quando um argumento vai do menor para o maior ou do maior para o menor. Vamos chamar de coesão por gradação. Os conectores de gradação são... Quais são os conectores de gradação? Até mesmo, inclusive, por exemplo, são exemplos de conectores por gradação, que indicam geralmente o argumento mais forte dentro de uma gradação que vai do menor para o maior. E gradações que vão do menor para o maior, do maior para o menor, são chamadas, são essas de baixo aí, ao menos, pelo menos, no mínimo, no máximo. Então indicam dentro de uma gradação que vai do maior para o menor, o menor argumento. Aí eu separei alguns exemplos, alguns períodos, algumas orações para exemplificar esses conectores de gradação. Ela tem todas as qualidades necessárias para vencer na vida. É bonita, inteligente, charmosa e até rica. Vocês estão vendo aí que apareceu por último como qualidade até rica. Esse até indica dentro de uma gradação que vai da menor qualidade para a maior qualidade, aquela mais importante. Então nós temos aí algumas qualidades dessa pessoa, dessa mulher, que é ser bonita, inteligente, charmosa e até rica. E esse até rica seria a maior qualidade nesta gradação.
Então, esse até, ele introduz a maior qualidade dessa gradação, que vai do bonito, inteligente, charmoso até o rico, até ser rica. Bem, mais abaixo nós temos outro exemplo, mas agora é um exemplo que vai justamente do maior para o menor, numa gradação. Ele é um político hábil, chegará pelo menos a ser prefeito. Desde uma gradação que vai do maior cargo do Poder Executivo, que é justamente o cargo de Presidente da República, depois passa pelo cargo de governador e prefeito vem por último, esse pelo menos indica, dentro de uma gradação, o menor cargo a ser ocupado no Poder Executivo. Mais abaixo temos uma outra gradação que também vai do maior para o menor. Ele não é muito inteligente, nunca será cientista, no máximo um bom técnico. Uma gradação que vai do cientista ao técnico, o técnico é o menor cargo. Então esse no máximo indica o menor cargo dentro de uma gradação que vai do cientista ao técnico. Conectores que marcam uma relação de conjunção argumentativa. Os conectores que marcam uma relação de conjunção argumentativa, o que é conjunção argumentativa? São, na gramática da língua portuguesa, na gramática normativa da língua portuguesa, essas chamadas conectores de conjunção, a gramática da língua portuguesa chama de conjunções aditivas. São palavras, são elementos de coesão que servem para somar ideias, somar palavras, somar orações, somar argumentos. Nós temos os exemplos aí. A conjunção e, que é bastante conhecida, nós usamos constantemente nos nossos textos. A conjunção também, ainda, nem, não só, mas também, tanto, com, além disso, a par de. Temos que prestar atenção no seguinte, não confundir mas também com mas. O mas também, ele tem um sentido de adição, ele serve para somar argumentos, somar ideias, somar orações. O mas, separadamente, ele é uma condição adversativa e ele estabelece relação de oposição entre as partes do texto, entre orações ou entre argumentos. Eu separei um exemplo com os conectores de conjunção argumentativa. A curto prazo, o Brasil não estará entre os países mais desenvolvidos do mundo, pois seus indicadores sociais o situam entre os mais atrasados. Convém ainda lembrar que o fluxo de capitais em direção à América Latina praticamente cessou. Esse convém ainda lembrar que os fluxos de capitais em direção à América Latina praticamente cessou, esse ainda aí, ele estabelece uma relação de adição entre as partes. Acima tem um argumento que diz que o Brasil não será um país desenvolvido, nem tão cedo. A esse argumento, acrescenta-se o fato de que o fluxo de capitais em direção à América Latina está diminuindo. O fluxo de capitais, como nós sabemos, é o fluxo de dinheiro. Se o fluxo de dinheiro está diminuindo, o argumento anterior se soma a esse novo argumento, porque esse novo argumento é um argumento que confirma, em certo sentido, o argumento anterior. Por quê? Ele se soma e confirma o argumento anterior. Porque se o Brasil não vai ser um país desenvolvido nem tão cedo, e o fluxo de dinheiro para a América Latina está diminuindo, e o Brasil pertence à América Latina, logo
realmente o Brasil não conseguirá chegar a ser um país desenvolvido, porque só se chega a ser um país desenvolvido com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento das forças produtivas, com o fluxo de capital e também com a distribuição de riqueza entre as classes sociais. Existem também alguns conectores que nós chamamos de conectores de disjunção argumentativa. Temos aí alguns exemplos. O ou então, o que, quer seja, seja, caso contrário. A gramática tradicional chama esses conectores de disjunção de conectores de conjunções alternativas. Por que conjunções alternativas? É porque você escolhe entre uma coisa ou outra. Ou você quer doce ou você quer sal. Ou você gosta de cinema ou você gosta de teatro. Ou seja, você tem que escolher uma das duas coisas, né? Há uma relação de exclusão nesse caso, né? Você, ao escolher uma coisa, exclui outra. Por isso chamar de alternativa. Que justamente ela implica numa ideia de ter que escolher alguma coisa. Ou seja, a ideia de escolha tem a ver com a ideia de alternativa. Você tem duas alternativas ou três alternativas, você tem que escolher dentre essas três uma. Eu separei um exemplo aí de períodos com disjuntores argumentativos. É preciso manter a todo custo o plano de estabilização econômica, ou então será inevitável a volta da inflação. A condição para que a economia permaneça estável, para que a inflação não volte, é continuar com o plano de estabilização econômica. Então é o seguinte, para que a inflação não volte, é necessário manter o plano de estabilização econômica. Então, existe aí duas alternativas. Ou você mantém a estabilização econômica e evita o aumento da inflação, a volta da inflação, ou você não mantém o plano de estabilização econômica e a inflação volta. Então esse ou aí indica que você tem duas alternativas. Ou a permanência do plano de estabilização econômica, e aí a inflação não volta, ou você deixa de aplicar o plano de estabilização econômica e a inflação volta. São entre duas alternativas. O ou indica aí duas alternativas. Aí. Então estabelece uma relação de alternativa aí entre as partes do texto. Nós temos os conectores de conclusão. E os mais conhecidos são, portanto, logo, por conseguinte, pois. O pois vai indicar a conclusão quando estiver entre o sujeito e o predicado, ou entre o verbo e seu complemento. Quando estiver intercalado, vamos dizer assim, estiver no meio. E equivale a portanto. Bem, esses conectores de conclusão são chamados na gramática normativa da língua portuguesa de conjunções conclusivas. Elas servem justamente para estabelecer uma relação entre as partes de conclusão. A partir de uma afirmação dada, se chega a uma conclusão, alguma conclusão. Por exemplo, a partir de uma afirmação X, se chega a uma conclusão Y. Né? Então, geralmente é usada para concluir um argumento, concluir uma ideia, concluir um conjunto de ideias. E geralmente também usada nos parágrafos
de conclusão de um texto, né? De um texto, vamos pensar num texto de 30 linhas, onde há introdução, desenvolvimento e conclusão. O fechamento de um texto, por exemplo, pode ser utilizado no fechamento de um texto com alguma conjunção conclusiva. Nós temos exemplos aqui de períodos com conectores argumentativos de conclusão. Eu separei alguns exemplos. Na verdade, eu separei 3 exemplos. No primeiro exemplo, nós temos aqui: o Palmeiras foi o melhor time do campeonato. Teria, pois, que ser o campeão. Estão vendo aqui o pois? Ele está entre o verbo e o complemento verbal do verbo ter. Quando ele está entre o verbo e o seu complemento, ele equivale a portanto. Então aqui é uma conjunção conclusiva. Nós temos aqui uma afirmação a respeito do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras é o melhor time do campeonato. E qual que é a conclusão lógica? Que ele deve ser o campeão. Porque geralmente o melhor time do campeonato é aquele que ganha o campeonato. Então, a partir da afirmação de que o Palmeiras é o melhor time do campeonato, eu chego à conclusão de que ele deve ser o campeão. É uma conclusão lógica. Existe uma relação lógica lógico-semântica entre a primeira afirmação e a segunda afirmação. A segunda afirmação ela é decorrente da primeira, ou seja, ela é gerada pela primeira, vamos dizer assim. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, portanto, deveria ser um dos mais igualitários também. O portanto aqui está estabelecendo uma relação de conclusão entre as partes. A partir da afirmação de que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, chega-se à conclusão que ele deveria ser também um dos mais igualitários. Mas não é isso que nós vemos na realidade do país. Mas isso seria uma conclusão lógico-semântica, vamos dizer assim. João tira as melhores notas da turma. Logo, é o melhor da classe. Se a pessoa tira as melhores notas da classe, se o aluno tira as melhores notas da turma, a conclusão lógica é que essa pessoa é o melhor aluno da turma. Então, logo, ele estabelece uma relação de conclusão entre a primeira afirmação e a segunda afirmação. A primeira afirmação ela é feita e a partir dela se chega na conclusão da segunda. Então existe uma relação entre as duas aí. A segunda afirmação é em decorrência da primeira, ou seja, a segunda é a conclusão lógica da primeira. Conectores argumentativos de comparação. Nós temos alguns aí, e a gramática da língua portuguesa, da gramática normativa da língua portuguesa, ela traz esses conectores argumentativos de comparação como conjunções comparativas. As mais conhecidas são tanto, tão, quanto, mais do que e menos do que. Quando eu explico a figura de linguagem chamada comparação ou símile, no primeiro ano, quando nós estamos abordando a questão das figuras de linguagem, que faz parte tanto da literatura como da linguística, o que eu falo? Que o símile ou a comparação, a figura de linguagem, sempre é estabelecida através de elementos de comparação. E, de modo geral, esses elementos de comparação são as conjunções comparativas. E essas são as mais conhecidas. Eu separei alguns exemplos, mas vou dar alguns outros também. Exemplos de períodos com conectores de comparação.
Acho que devemos contratar um novo professor de português. Não sei. Os que temos são tão bons quanto qualquer outro. Esse tão quanto aí estabelece uma relação de comparação entre os professores de português que existem na escola e os que a escola pretende contratar, uma relação de comparação de igualdade, já que os que a escola tem são tão bons quanto os de qualquer outro lugar. Então nós temos uma relação aí de comparação de igualdade. A comparação pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. O tanto quanto, tão quanto estabelece relações de comparação de igualdade. O mais do que estabelece uma relação de comparação de superioridade e o menos do que uma comparação de inferioridade. Poderíamos pegar como exemplo, no caso, o terceiro N1 e terceiro N2. Se eu dissesse que o terceiro N1 é mais estudioso do que o terceiro N2, eu estaria estabelecendo uma relação de comparação de superioridade, onde o terceiro N1 é comparado com o terceiro N2, onde o terceiro N1 é mais disciplinado, é superior em disciplina ao terceiro N2. Agora, se eu dissesse, o terceiro N1 é menos estudioso do que o terceiro N2, estaria estabelecendo uma relação de inferioridade, onde o terceiro N1 seria inferior ao terceiro N2 em relação à disciplina. Exemplos de períodos com conectores de comparação. Nós temos alguns, né? Desculpe. Bem, vamos passar ao outro item agora. Conectores explicativos ou justificativos. Em língua portuguesa nós temos alguns conectores chamados explicativos ou justificativos. Porque, já que, pois, visto que e posto que. Na gramática tradicional, esses elementos são chamados de conjunções explicativas ou de conjunções causais, pois eles estabelecem geralmente relações de explicação entre as partes, onde há duas orações ou dois argumentos ou duas ideias, onde geralmente a primeira é a consequência e a segunda é a causa, ou onde a segunda oração explica a primeira, ou a segunda oração é a causa da primeira. Separamos alguns exemplos. A alegria da posse de Fernando Henrique já acabou, porque os problemas já começaram. Aí nós temos o porquê. O porquê ele pode ser interpretado aí como causal ou explicativo. Se nós entendermos que ele é causal, a interpretação seria a seguinte: a alegria da posse de Fernando Henrique Cardoso, ela acabou porque os problemas começaram. Os problemas são a causa do fim da alegria do governo Fernando Henrique Cardoso. Os problemas são a causa do fim da alegria do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o porquê estabelece uma relação de causa e consequência em relação à primeira. Enquanto a primeira é a consequência,
a segunda é a causa da primeira. Ou, se o porquê foi interpretado como explicativo, os problemas, o começo dos problemas são a explicação do fim da alegria do governo Fernando Henrique Cardoso. Aqui nós temos, no segundo período, nós temos: Luiz quebrou a perna, pois estava jogando bola. O pois aqui estabelece uma relação de explicação em relação à primeira afirmação. A primeira afirmação traz uma informação de que Luiz quebrou a perna. E a explicação dele ter quebrado a perna é o fato de ele estar jogando bola. Então, o pois estabelece uma relação de explicação entre a primeira afirmação e a segunda afirmação. Nós temos aí conectores chamados de contrajunção argumentativa. Nós temos dois grupos de conectores aí. No primeiro grupo de conectores de contrajunção, ou também chamado de oposição, nós temos o mas, a conjunção adversativa mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Essas aqui, que vão de mas a entretanto, são chamadas na gramática tradicional de conjunções adversativas. Elas têm a função de estabelecer uma oposição entre as partes, entre uma afirmação e outra, entre uma oração e outra, entre um argumento e outro. Sempre uma relação de oposição. Há alguma afirmação positiva sobre algo e logo em seguida há uma outra afirmação que se contrasta ou se opõe à primeira, que é o oposto da primeira. Logo abaixo nós temos embora, ainda que, nós temos embora, ainda que, mesmo que e apesar que. Essas também esses também são conectores de contrajunção, estabelecem também relações de oposição. Mas na gramática tradicional, esses elementos aqui, esses conectores aqui, são chamados de conjunções concessivas. Por que conjunções concessivas? A palavra concessiva vem de conceder. O ato de conceder é o ato de permitir. São conjunções que estabelecem relações de oposição, mas também relações de permissão. Existe, entre duas afirmações, existe numa das afirmações, ou numa das orações, num dos argumentos, existe uma situação dada que impede, ou que é um obstáculo, que impede não, que é um obstáculo que a ação da primeira se realize, ou que é um obstáculo que a ação da segunda se realize. Mas, mesmo assim, essa ação é realizada, ou seja, é permitida que ela se realize. Então, há uma relação de oposição e uma relação de permissão ao mesmo tempo. Então, no primeiro grupo, nós temos o mas, o porém, o contudo, todavia, no entanto, entretanto, que são chamadas de condições adversativas pela gramática tradicional, que estabelecem uma relação somente de oposição, enquanto no segundo grupo, que vai de embora até apesar que, estabelece uma relação de oposição, mas também estabelece uma relação de concessão, de permissão entre as partes. Nós temos alguns exemplos aí. No primeiro exemplo, nós temos o seguinte período: a Sabesp
está tratando a água da represa de Guarapiranga. A Sabesp está tratando a represa de água. A Sabesp está tratando a água de represas de Guarapiranga. Mas o gosto das águas das regiões sul e sudeste da cidade não melhorou. Na primeira afirmação, nós temos uma informação a respeito da Sabesp, que é a Companhia de Água Estadual de São Paulo. Nós temos a informação de que ela está tratando a água da represa Guarapiranga. Já na segunda, nós temos uma informação que se opõe à primeira, porque apesar de estar tratando a água da represa de Guarapiranga, as águas das regiões sul e sudeste não estão boas. O MAS, então, estabelece uma relação de oposição em relação à primeira. Na primeira, tem uma informação positiva a respeito da Sabesp, que é a informação de que ela está tratando a água da represa de Guarapiranga. E na segunda, nós temos uma informação de que esse tratamento não está surtindo muito efeito nas regiões sul e sudeste. Então, há uma relação de oposição entre as partes. Então, o MAS estabelece uma relação de adversidade ou de oposição ou de contraste entre a primeira afirmação e a segunda afirmação, ou entre a primeira oração e a segunda oração, ou entre o primeiro argumento e o segundo argumento. Aqui, neste período, nós temos, embora o prefeito Paulo Maluf tenha prometido, durante a campanha eleitoral, não aumentar os impostos, o IPTU aumentou muito neste ano. A conjunção embora, ela inicia uma afirmação de que o prefeito Paulo Maluf prometeu não aumentar os impostos. Mas na segunda afirmação, nós temos a informação de que ele descumpriu essa promessa, porque o IPTU é um imposto predial, territorial, urbano. É imposto sobre as moradias, sobre os imóveis. Não só sobre as moradias, mas sobre os imóveis comerciais e residenciais. Então houve uma promessa de não aumentar os impostos, e aqui na segunda afirmação nós temos um dado que indica que ele aumentou. Temos uma informação que indica que ele aumentou um imposto específico, que é o IPTU. Então, embora estabeleça uma relação de oposição entre a primeira e a segunda afirmação, e ao mesmo tempo estabelece uma relação de concessão. Porque aqui nós temos um obstáculo para o não aumento do imposto, que é a promessa que Paulo Maluf fez de não aumentar os impostos. E na segunda nós temos o quê? Um descumprimento dessa promessa, ou seja, apesar de ter prometido não aumentar os impostos, ele aumentou. Então, o embora, ele estabelece uma relação de oposição entre as partes, mas ao mesmo tempo estabelece uma relação de permissão entre as partes. Nós temos aqui, no terceiro exemplo, o seguinte período. Ainda que a chuva tenha atrapalhado, a partida entre Galo e Cruzeiro foi emocionante. O que nós vemos aqui? Nós vemos, na primeira, o ainda que, ele inicia a primeira afirmação ou a primeira oração, ou o primeiro argumento, trazendo uma informação, que é justamente a informação de que há um obstáculo para que a partida... Há um obstáculo para que a partida de futebol entre Galo e Cruzeiro seja realizada, mas mesmo assim, essa partida
é realizada e é realizada de maneira emocionante. Todos nós sabemos que a chuva atrapalha muito as partidas de futebol, mesmo naqueles campos de futebol modernos, onde há um sistema de absorção dessa água, um sistema de drenagem dessa água. Mas aqui, então, se estabelece uma relação de permissão de realização da partida de maneira emocionante, apesar do obstáculo que é a chuva. E, ao mesmo tempo, há uma oposição entre a primeira, que é justamente traz uma informação, traz algo que é obstáculo à realização da primeira, que é algo que traz um obstáculo, que é um obstáculo em relação à realização da partida, e essa partida mesmo assim se realiza. Há uma oposição e uma permissão entre as partes. Nós temos aí os conectores chamados de conectores de acréscimo. É o aliás, além do mais, além de tudo, além disso e ademais. Geralmente esses conectores são usados após o ponto final. Eles servem para somar argumentos anteriormente expressos. Para somar mesmo, somar, acrescentar argumentos. Né? Numa sequência argumentativa, esses conectores, chamados de conectores de acréscimo, servem para isso, para acrescentar informações, acrescentar ideias, acrescentar argumentos ao que foi exposto anteriormente no texto. Exemplos de conectores de acréscimos aí, né? São alguns exemplos de conectores de acréscimo. Eu já falei, né, dos conectores de acréscimo, aí nós vamos dar alguns exemplos aí de períodos utilizando esses conectores de acréscimo. Este governo está mesmo ajudando os descamisados. Permitiu a elevação abusiva dos preços, diminuiu os investimentos na área social, além do mais, achatou os salários. Aqui, ó, no início do texto, há um conjunto de informações que dizem respeito ao governo, que estão, na verdade, ironizando o governo, dizendo que o governo está ajudando os descamisados, mas, não, na verdade, não está ajudando, é uma ironia. Ele diz lá que permitiu a elevação abusiva dos preços, diminuiu os investimentos na área social, além do mais, achatou os salários. Esse além do mais, ele introduz um argumento que vai se somar ao anterior, que é o fato do achatamento salarial. Além do aumento dos preços, diminuição dos investimentos na área social, houve ainda um achatamento dos preços. Então, um além do mais, estabelece uma relação de acréscimo argumentativo em relação ao que foi dito anteriormente. Ele introduz um argumento que vai se somar aos anteriores. Conectores de generalização, amplificação argumentativa, serve para generalizar alguma coisa. Poderíamos, de fato, realmente, aliás, também, é verdade que. Generalizar algo é dizer que, por exemplo, o Brasil é um país realmente machista. De fato, o Brasil é um país machista. É verdade que o Brasil é um país muito desigual. Realmente, o Brasil é um país muito desigual. É uma generalização, é algo geral, que generaliza o país como um todo, ou generaliza o comportamento masculino como um todo. Se a gente dissesse, de fato, todos os homens são machistas, essa é uma generalização, que muitas vezes não se comprova na prática, mas é uma generalização. Então, esses elementos servem para generalizar ou amplificar no argumento. Pedro chegou cedo. Pedro chegou. Aliás, ele sempre chega antes da hora.
disse alguma coisa em relação a Pedro, e Pedro chegou, Pedro chegou, e aqui na segunda afirmação, eu começo com um aliás, ele sempre chega antes da hora. Aqui o que houve? Uma amplificação argumentativa, não houve uma generalização argumentativa, mas uma amplificação argumentativa. Por quê? A segunda afirmação, ela amplia o sentido da primeira. Uma coisa é chegar, outra coisa é sempre chegar cedo. Gostei muito de sua casa, realmente adorei. Aqui o que? Há uma afirmação de que uma pessoa gostou muito da casa de alguém, e depois há uma outra afirmação que na verdade amplifica a primeira, já que a pessoa diz que adorou, não só gostou, mas adorou, ou seja, acrescenta uma nova informação, amplia a informação a respeito da casa de uma pessoa qualquer. Os conectores de exemplificação e especificação argumentativa são muito usados não só no texto escrito, mas também no texto oral. Como nós podemos perceber, em sala de aula, nós usamos muita expressão, por exemplo. Essa expressão é usada justamente para demonstrar alguma coisa. Nós estamos explicando alguma coisa e nós queremos exemplificar alguma coisa, demonstrar alguma coisa, de modo a tornar a explicação mais clara, mais explícita, vamos dizer assim. Então, usamos as expressões, por exemplo, como vejamos os exemplos que eu separei. Houve ganho real de salário com o plano de estabilização econômica. O consumo de alimentos, por exemplo, cresceu 20%. Aqui na primeira afirmação, existe uma afirmação de que houve um ganho real no salário com o plano de estabilização econômica. E para comprovar que houve realmente um ganho real, eu introduzo o argumento que vai demonstrar que houve um ganho real. Por exemplo, ele vai introduzir o argumento que vai exemplificar por exemplo, vai introduzir o argumento que vai exemplificar a afirmação anterior. A afirmação anterior de que o salário teve um ganho real. Ou seja, cresceu 20%. Se ele cresceu 20%, se o salário cresceu 20%, o poder de compra do consumidor também cresceu. E se o poder de compra do consumidor cresceu, realmente houve um ganho real no salário com o plano de estabilização econômica. Mesmo os estados tidos como mais desenvolvidos, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estão falidos. Aqui é o como, na verdade, ele não está exemplificando. Ele está especificando quais são os estados mais desenvolvidos do país. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele está especificando quais são os estados mais desenvolvidos do país. Aí nós temos alguns conectores chamados de conectores de correção, esclarecimento ou desenvolvimento argumentativo. São conectores usados geralmente por nós em sala de aula, por nossos professores, para introduzir um argumento diferente em relação... um argumento não, para introduzir uma explicação diferente da que foi dada anteriormente. Às vezes nós explicamos alguma coisa e temos que explicar de outro modo. A mesma coisa, explicar a mesma coisa, mas de outra forma. Nós usamos essas expressões, ou melhor, de fato, pelo contrário, ao contrário, isto é, quer dizer, ou seja, em outras palavras, são expressões que são usadas, né? Eu expliquei alguma coisa no meu texto, e essa coisa, eu acho que essa coisa não vai ficar bem clara para o leitor, eu posso introduzir um argumento
que vai explicar essa mesma coisa de outra forma com essas expressões. Ou melhor, de fato, pelo contrário, ao contrário, isto é, quer dizer, ou seja, em outras palavras. Vou passar de ano. Ou melhor, vou tentar. Aqui no caso, ou melhor, tem a função o quê? Corretiva. Está corrigindo o argumento anterior. A pessoa afirma uma coisa, afirma que vai passar de ano, e logo depois ela vê que essa afirmação é uma afirmação muito difícil de ser confirmada ou de ser realizada, e ela corrige essa afirmação dizendo que vai tentar. Então, o ou melhor introduz o quê? Introduz uma correção argumentativa em relação à afirmação anterior. Conector de explicitação, confirmação ou ilustração argumentativa. Geralmente, esses conectores, eles se parecem muito com os conectores de acréscimo. Ou, muitas vezes, parecem com os conectores de conclusão. Assim, desse modo, dessa maneira, que servem, na verdade, para confirmar uma sequência argumentativa anterior. Confirma os argumentos anteriores. Introduz um argumento que vai confirmar os argumentos anteriores, ou introduz um argumento que vai concluir os argumentos anteriores. Então, isso tem uma função que é um sentido muito parecido com as conjunções conclusivas e muito parecido com as conjunções aditivas ou de acréscimo. E mais com as conclusivas. Assim, desse modo, dessa maneira, geralmente são usados para confirmar um conjunto de argumentos anteriores, para introduzir um argumento que vai confirmar um conjunto de argumentos anteriores, ou que vai concluir um conjunto de argumentos anteriores. A política econômica do governo tem produzido uma forte recessão. Assim, o número de postos de trabalho no setor industrial é menor no final de 94 do que no começo. Um dos critérios para se estabelecer recessão econômica é justamente o quê? Que os economistas usam. É quando há desemprego, quando há deflação, quando há queda na produção econômica. Aqui no caso, há o quê? Uma queda no número de postos de trabalho, ou seja, há um aumento de desemprego, que é um dos indicativos de que há uma recessão econômica. Então, assim, ele está introduzindo um argumento que vai confirmar o argumento anterior, vai confirmar ou vai concluir o argumento anterior. E para concluir a nossa aula de hoje, nós temos a chamada justaposição argumentativa. O que é essa justaposição argumentativa? A palavra justaposição quer dizer que os argumentos estão em paralelo, estão um ao lado do outro, estão justapostos, um ao lado do outro. E esses argumentos, um ao lado do outro, eles não estão ligados por nenhum elemento de coesão argumentativa. Ou nenhum elemento de coesão argumentativa. No caso, eles são ligados por vírgula, ponto, dois pontos e ponto e vírgula. E aí, no caso, o leitor ou o ouvinte é que tem que fazer a conexão. De maneira mental, tem que fazer a conexão entre as partes. Tem um exemplo aqui que eu separei para vocês. Preciso sair imediatamente. Tenho um compromisso. Tem um ponto final aqui, o ponto final está ligando a primeira afirmação, a segunda afirmação, mas não há nenhum elemento de coesão argumentativa. Não há nenhuma conjunção ligando as partes aqui. Nenhuma conjunção explicativa, nenhuma conjunção conclusiva, nenhuma explicação, nenhuma conjunção adversativa, nenhuma conjunção conclusiva. Aqui, pelo contexto aqui, a gente percebe que há uma relação de causa e consequência. A causa da pessoa sair
é o compromisso, ou uma relação de explicação. O compromisso explica o fato da pessoa precisar sair. Então, há uma relação de explicação entre a segunda afirmação explica a segunda, ou a segunda é a causa da primeira e a primeira é a consequência da segunda. Uma relação de causa e consequência é uma relação explicativa entre a segunda e a primeira. Gente, agradeço muito a vocês. Uma boa noite. E espero que, se vocês tiverem dúvida, me procurem, me mandem mensagens pelo WhatsApp, me liguem, entre em contato pelas redes sociais. Boa noite, obrigado.